Bitchin', fussin', cussin'. I used to love her, but I had to give. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre lesões hepáticas focais benignas e diagnóstico por imagem. Meu nome é Luiz Ronan, sou professor associado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Quando a gente vai falar de lesão hepática focal, é importante frisar a detecção da lesão, ela depende muito de um protocolo bem feito. Nós temos que lembrar que 80% do fluxo de sangue pelo fígado é feito pela artéria hepática, e 20% pela veia porta, e 20% pela artéria hepática, né? Então, por isso que nós temos esse realce máximo do fígado na fase portal. Já as lesões neoplásicas, elas podem ter, em alguns casos, como hepatocarcinoma, 100% do fluxo pela artéria hepática. Então, vai ser um realce na fase arterial. Então, se a gente bater uma foto na fase arterial, as lesões primárias do fígado de etiologia benigna pode ser que não estejam contrastadas, ou o fígado não estará contrastado, mas as lesões malignas provavelmente sim. Como é o caso aqui, a gente está vendo uma lesão fígado na fase sem contraste, uma fase arterial, a lesão se contrastando, essa aqui na macroscopia, e aqui na fase de equilíbrio, a lesão com tendência à homogeneidade. Então é isso mais ou menos em gráficos, né? Que a gente tem a fase arterial, quando a gente tem um pico máximo nessa região aqui da aorta, mas o fígado ainda não atingiu o máximo da sua caracterização, ele vai atingir o máximo aqui. Então a fase portal é essa mais ou menos com 60 segundos e a fase arterial com 30 minutos. O equilíbrio é variável, ele pode ser feito com 2 minutos ou com 180 segundos. Esses são exemplos de protocolo para caracterização de lesão hepática hipervascular, com a fase arterial em 30 segundos e a fase portal em 60 a 70 segundos. Aqui alguns exemplos de lesões caracterizadas na fase arterial precoce ainda não caracterizada e na fase arterial propriamente dita, com 35 segundos, aparece a lesão. Olha aqui uma relação com a quantidade de contraste, pouca quantidade de contraste, com a quantidade ideal de contraste, pouca quantidade de contraste, quantidade ideal de contraste. E essa importância da fase de equilíbrio, né, para diferenciar, por exemplo, o hepatocarcinoma de um adenoma hiperplasia nodular focal, porque o hepatocarcinoma vai ter o Auchin na fase arterial e o Achaut na fase de equilíbrio. O colangiocarcinoma e alguns tumores da via biliar, eles têm a tendência de, na fase de equilíbrio, a fase mais tardia, se realçar. Pode ser usado para melhor caracterização dele, mas geralmente não é necessário. A gente consegue caracterizar mesmo aqui na fase portal, ver a lesão, principalmente pela obstrução dos ductos intrahepáticos. E existem aquelas pequenas lesões que são difíceis de ser caracterizadas devido às suas dimensões inferiores a 5 milímetros, né? Então, um trabalho bonito feito no jornal, no British Journal e também na Radiology, outro trabalho, mostrou que quase 3.000 pacientes pegaram 12% de lesões de difícil caracterização pelo tamanho, né? 12% foi mostrar que eram malignos, geralmente linfoma, uma metástase de câncer coloretal ou metástase de mama, né? E a conclusão é que se o paciente não tiver nenhuma doença maligna, nenhuma neoplasia conhecida, a chance maior de ser benigna, né? Agora, se a gente está tratando do universo do paciente oncológico, a lesão é solitária, ela tem tendência a ser benigna. Se ela for múltipla, geralmente é benigno. Então, mesmo no paciente oncológico, a expectativa é que ela seja benigna. Então, em relação à primeira lesão hepática focal e mais frequente, é o hemangioma. O hemangioma são canais vasculares revestidos por endotélio, interconectados, confinados em um estroma fibroblástico frouxo, ou seja, um tumor vascular. É o tumor benigno mais comum do fígado, aquele famoso manchinha no ultrassom, que algumas pessoas referem. Em 7% da população, predomina em mulher, e são geralmente alimentados por ramos da artéria hepática e sua circulação interna é lenta. Isso é verdade em lesões maiores. Lesões menores, que 1 centímetro ou de até 1 centímetro, têm uma tendência de realce precoce. Então, eles podem ser múltiplos em alguns casos. Aqui tem um exemplo de hemangioma, lesão focal hiperecogênica, bem definida no fígado.
Eles podem apresentar-se hipoecóicos quando são associados a um fígado com ecogenicidade aumentada, como um fígado esteatótico, e podem estar associados à hiperplasia nodular focal em até 20% dos casos. Geralmente esse é o aspecto, né, aqui do hemangioma e aqui de múltiplos hemangiomas. É bem comum toda vez que a gente identificar várias lesões focais, a possibilidade interessante a ser considerada de metástase. Então aqui na fase sem contraste, a fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio. Então uma tendência de uma circulação periférica caminhando para um réu centrípeto central. Aqui ele tende a ficar um pouco mais realçante do que o parênquima hepático adjacente e sempre seguir uma contração semelhante ao das veias hepáticas. Aqui o hemangioma maior de tamanho, seguindo o mesmo parâmetro. Aqui um outro grande, fase sem contraste, arterial, portal e a fase mais tardia. Aqui outros exemplos, já na ressonância com sinal alto em T2, o realce centrípeto, na imagem da ultrassonografia e imagem de tomografia. Na ressonância, é uma característica do hemangioma, é que nas sequências que nós chamamos de eco longo, o hemangioma mantém seu hipersinal em T2. Isso acontece somente com o hemangioma e com cistos hepáticos. Todas as outras lesões tendem a cair o sinal. Então, aqui no T2 de eco longo, o hemangioma com seu sinal alto, e aqui semelhante à tomografia. Então, a ressonância tem a melhor vantagem sobre a tomografia de ter tudo que é a fase vascular que a tomografia tem, associada a sequências como o T2, que potencializam o diagnóstico. Por isso que a ressonância é melhor que a tomo para caracterização de lesão hepática focal. A hiperplasia nodular focal é uma neoplasia vascular benigna, composta de hepatócitos, vasos sanguíneos e células de Kupffer. É o segundo tumor hepático benigno mais comum, geralmente em mulheres jovens solitárias, e existe uma possibilidade de associação com a pílula anticoncepcional. O que tem claramente associação é o adenoma hepático. Então, ele é muito difícil de ser caracterizado, tanto na fase portal da tomografia quanto no ultrassom, porque é uma lesão que é muito semelhante ao fígado, né? Aqui, ó, a gente tem uma lesão aqui e uma outra aqui, ó. Olha como é difícil a sua caracterização. Ele não se destaca muito do fígado. E aqui, essa grande característica dele, aqui na fase arterial e a tendência a desaparecer. Por isso que ele é chamado de tumor stealth, que por um grande radiologista europeu falava isso, porque ele tende a desaparecer. Se você fizer o fígado, a tomografia na fase sem contraste, na fase com contraste, você não vai achar a hiperplasia nodular focal em muitos casos. Talvez ache a cicatriz central dela realçando e acha que aquilo ali poderia ser um hemangioma. Então ele só é bem caracterizado na fase arterial. Por isso que tem que estar na indicação do exame que é para nódulo hepático, para que a gente faça essa fase arterial. A gente não faz em todo mundo para evitar excesso de radiação. Na ressonância, ela facilita um pouco a caracterização aqui, ó, na fase arterial, fase portal e a fase tardia. E tem essa característica da cicatriz central, que ela realça tardiamente, que é um diagnóstico diferencial do hepatocarcinoma fibrolamelar, que já é uma lesão maligna e acontece em adolescentes que tem um aspecto semelhante. Olha como o sinal dele é muito parecido com o do fígado. Aí a cicatriz central, que ocorre em 2/3 do caso, contém a cicatriz central e hiperplasia nodular focal clássica. Então aqui o pouco destacamento dela em relação ao fígado adjacente, precisa mesmo do contraste. E a última lesão que a gente vai falar é o adenoma, né, que consiste em folhetos de hepatócito com aspecto normal, mas sem arquitetura cinar normal. É mais comum em mulheres e tem uma forte relação com contraceptivos orais, a doença de depósito de glicogênio, a doença de von Kirch, e o uso de esteroides anabolizantes, né? O problema do adenoma é que ele existe sim uma possibilidade de degeneração maligna, rara, mas principalmente porque tem uma propensão à hemorragia. Então, essas são as relações que ele tem: anabolizantes, diabetes tipo 1, anemia de Fanconi, doença de von Gierke e beta-talassemia. E, com certeza, o anticoncepcional, que a sua suspensão leva ao desaparecimento da lesão, né? É só olhar em qualquer bula de pílula anticoncepcional, tem lá, com efeitos colaterais e a possibilidade de desenvolvimento de lesão hepática focal. Obviamente, a mulher tem que ter a tendência genética para desenvolver.
Aqui a lesão é difícil de ver algumas vezes na ultrassonografia. Na tomografia tem um aspecto variável de contrastação, ele pode ser hiperdenso na fase sem contraste por causa de hemorragia, lembra, ele sempre tem essa tendência ao sangramento. E na ressonância um sinal variável também pode ser hiperintenso em T1 caracterizando hemorragia e o aspecto de contrastação variável. Uma característica que a gente pode ter do adenoma é a caracterização de gordura dele, que alguns adenomas têm gordura e na fase fora de fase e dentro de fase a gente consegue caracterizar a queda do sinal. Então aqui, por exemplo, um adenoma grande, heterogêneo, que rompeu a cápsula hepática e promoveu um sangramento. Olha aqui esse adenoma, o rompimento aqui da cápsula hepática e o sangramento. Esse aqui é o diafragma, né? O sangramento dele, todo esse líquido formando nível líquido de hemorragia. Então, adenoma hepático. E aqui o que eu tinha dito sobre a questão do in-out phase. Então aqui a gente tem in phase e out phase, ou seja, em fase e fora de fase. No fora de fase, o sinal da água anula o sinal da gordura intracelular. Então a gente pode caracterizar adenoma, a gente pode caracterizar esteatose hepática, adenoma na adrenal. Então aqui a queda do sinal, que acontece nos adenomas que têm componente gorduroso, que é uma boa porcentagem deles. Então, outra lesão hiperecogênica, se a gente fosse falar que todas as lesões hiperecogênicas seriam hemangiomas, ó, aqui não. Então, tomografia sem contraste, tomografia com contraste, ressonância T2, em fase e fora de fase. Então, adenoma, aqui a forma clássica dele. Era isso que eu tinha para apresentar hoje, muito obrigado.